Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula de hoje. Bons estudos e muito sucesso! Com vocês, essa professora que vos fala, Margarete Fonseca. Como vocês podem ler aqui na plaquinha, eu amo matemática. O componente curricular Matemática 1, hoje nós temos como objeto do conhecimento números naturais e um pouco de sua história. E como objetos do conhecimento específico, ou seja, o que nós vamos estudar hoje, são povos primitivos, sistema de numeração egípcio, sistema de numeração decimal. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Usar a contagem para responder a questionamentos rotineiros, conhecer o conceito histórico do surgimento dos números, com apreciação dos primeiros sistemas de numeração e conhecer o sistema de numeração decimal. Qual a importância dos números? Você já pensou nisso? Os números estão presentes em nossa vida em todos os momentos e seu estudo nos permite decifrar códigos que revelam muito sobre nós e nosso propósito de vida. Povos antigos, como os egípcios, gregos e os chineses, costumavam usar os números para prever o futuro ou como forma de autoconhecimento. E você, para que utiliza os números? Os números no nosso dia a dia. Usamos números para indicar quantidade, por exemplo, quantos anos você tem? Qual é o número da sua roupa? Quantos dias tem a semana? Para escrever códigos, aqui nós temos uma placa de um carro, né? No caso é um código. Usamos números para indicar ordem, primeiro, segundo e terceiro. Por exemplo, numa fila de atendimento, quem está em primeiro lugar, quem vai ser atendido em segundo? Numa seleção de um concurso ou algo mais, ou numa competição, que lugar você ocupa? Para indicar medida de tempo, de capacidade, de comprimento. Observemos aqui os números, indicando aqui a hora, indicando aqui a temperatura, aqui indicando o peso, né? Os números aqui na balança, aqui no telefone, aqui no controle remoto, aqui indicando a distância, né? No caso aqui a medida de comprimento. Utilizamos números também no sistema monetário, né? Para indicar valores, preços de produtos, enfim. Utilizamos os números para uma infinidade de coisas. Como surgiram os números? Você já parou para pensar nisso? Será que os números surgiram da invenção de um matemático? Vamos conhecer um pouco sobre a história dos números? História dos números. As primeiras marcações das quantidades eram feitas com desenho nas cavernas, com dedos das mãos, nós em cordas, pedrinhas, marcações em talhos de madeira e de ossos, como nós podemos ver nesses exemplos aqui. Aqui um homem primitivo marcando o número de ovelhas, dando nós em uma corda. Aqui nós temos a marcação dos nós, aqui temos a contagem, né, as pedrinhas, e aqui as marcações em talhas de osso. Como surgiu o número? O número surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas, e isso aconteceu há mais de 30 mil anos. Os homens nessa época viviam em cavernas e grutas e não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade, fixou-se em um só lugar, ele passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois o homem precisava controlar o seu rebanho. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito?
Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas se perdido. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. Veremos agora um pouco sobre o sistema de numeração egípcio. Os egípcios registravam quantidades utilizando símbolos relacionados a imagens familiares a ele. Os símbolos da numeração egípcia são chamados hieróglifos. Eles não utilizavam zero. Vamos conhecer os símbolos do sistema de numeração egípcio? Aqui nós temos o bastão, que representa o número 1. Nós temos aqui o calcanhar, que representa o 10. Uma corda enrolada representa o número 100. A flor de lótus, que representa 1000. O dedo, que representa 10.000. O sapo, ou muitas vezes o girino, que representa 100.000. E o homem de joelhos, que representa 1.000.000. Vamos compreender como a representação de quantidades com símbolos egípcios. Observemos aqui, nesta representação, nós temos 45. Vejamos, cada calcanhar vale 10. Então, 10 mais 10, 20, mais 10, 30 e mais 10, 40. Então, aqui nós temos 40. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 bastões. Portanto, nós temos aqui a escrita do número 45 pelos egípcios. Aqui nós temos uma corda que vale 100, 2 calcanhares, cada um valendo 10, e 3 bastões. Portanto, aqui nós temos 123. Aqui nós temos uma flor de lótus que vale 1.000 e 2 cordas que valem, cada uma, valem 100. Portanto, aqui nós temos 1.200. Vale ressaltar que se nós mudarmos a posição dessa flor do lótus ou de qualquer outro símbolo, o valor do número permanecerá o mesmo, ou seja, não se altera. Professora, e como surgiram os algarismos indo-arábicos? Sistema de numeração decimal. O sistema de numeração que usamos é chamado de indo-arábico. Ele recebe esse nome porque foi criado pelos hindus, porém foram os árabes que aperfeiçoaram e divulgaram. Nesse sistema, podemos representar qualquer número usando apenas 10 símbolos chamados algarismos ou dígitos. São eles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Estes são os algarismos indo-arábicos que você tanto já conhece. São com esses algarismos que nós escrevemos todo e qualquer número. E como surgiram esses números? Como esses números surgiram, professora? Será que surgiu numa semana, de um dia para o outro, dentro de um mês, de um ano? Vamos conhecer aqui a evolução da escrita dos símbolos indo-arábicos. Nós temos aqui a representação dos números de 1 a 9 na época dos 300 anos antes de Cristo. Aqui temos o número 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9. Veja que nessa época eles não tinham nenhum símbolo para representar o 0. Aqui nós temos a representação já há 500 anos depois de Cristo. Aqui já tinha o 0. Aqui 900 anos depois de Cristo. Aqui nós temos a representação dos algarismos 1000 anos depois de Cristo, 1400 anos depois de Cristo. Nós podemos observar que aqui já tem alguns números já na forma atual, e aqui nós temos a forma atual dos nossos algarismos. Como percebemos,
Levou assim vários séculos para que os nossos algarismos tomassem essa forma de hoje. Sistema de numeração decimal. No sistema de numeração indo-arábico, fazemos agrupamentos de 10 em 10. Por isso, ele é chamado de sistema de numeração decimal. 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena, 10 centenas formam uma unidade de milhar e assim por diante. Vejamos aqui a representação, do nosso sistema através do material dourado, que eu acredito que você já conhece. Aqui nós temos o cubinho, que vale a unidade. 10 cubinhos reunidos formam uma dezena. E 10 dezenas reunidas formam uma centena. 10 centenas formam-se uma unidade de milhar que é representada pelo cubo grande. Então, nós temos o cubo pequeno, que representa a unidade, o cubo grande, que representa a unidade de milhar. Vamos compreender agora o valor posicional do algarismo no número. Nós podemos compreender aqui que o algarismo, dependendo do lugar onde ele ocupa no número, ele poderá ter um valor diferente. Aqui nós temos essas 3 casinhas representando a unidade, a dezena e a centena. Vamos lembrar mais uma vez que 10 unidades formam uma dezena, que 10 dezenas formam uma centena. Vamos observar o número formado por 2, 4 e 2, ou seja, 242. Observe que o 2 encontra-se nesta casinha das unidades e aqui na casa das centenas. Colocando este número aqui, nós tínhamos 2 unidades, 4 dezenas e 2 centenas. Quais seriam os valores deste 2 e deste 2? Neste caso, esse 2, 2 unidades. Aqui nós temos 4 dezenas, equivale a 40 unidades. E aqui nós temos 2 centenas, que equivale a 200 unidades. Ou seja, esse 2 vale 2 unidades e esse 2 vale 200 unidades. Aqui nós temos o número escrito por extenso. Professora, e o que é um número escrito por extenso? É um número escrito da forma como lemos, ou seja, com palavras. Aqui nós temos o número escrito com símbolos e aqui nós temos o número escrito com palavras, da forma que lemos, 242. O valor posicional do algarismo 1 no número 111.111. Neste quadro, nós vamos observar o valor do número 1 de acordo com a posição onde ele ocupa no número. Então, o número 1, na casinha das unidades, ele só vale 1. O número 1 na casa das dezenas, ele vale 10. Nós vamos ver os números assim. O número 1 na casa da centena, ele vale 100. O número 1 na casa da unidade de milhar, ele vale 1000. O número 1 na casa da dezena de milhar, ele vale o quê? Vale 10.000. E o número 1 na centena de milhar, ele vale 100.000. Vamos ver no QVL, que é o quadro de valor de lugar, a representação do número da população da capital do Acre, que é Rio Branco, que é de 335.796 habitantes. Nós vamos ver aqui qual o valor de cada algarismo deste aqui, neste número. Aqui nós temos 6 unidades, 6 vale 6. Aqui nós temos 9 dezenas, neste caso esse 9 vale 90. Aqui nós temos 7 centenas, neste caso esse 7 vale 700. Aqui nós temos 5 unidades de milhar. Este 5, neste local, ele vai valer 5.000. Aqui nós temos 3 dezenas de milhar. Esse 3 vale
30.000. E aqui nós temos 3 centenas de milhar. Esse 3, nesta casa, vale 300.000. Portanto, nós temos 335.796. Aqui nós temos, para melhor compreensão, esse nome feito à decomposição. 335.796 é igual a 300.000, mais 30.000, mais 5.000, mais 700, mais 90 e mais 6. E aqui nós temos ele da forma como lemos, ou seja, escrito por extenso, 335.796. Vamos continuar a identificação de valores de algarismo agora usando setas. Então, vejamos, aqui nós temos 324. Então, vamos lembrar, unidade, dezena e centena. Então, nós temos aqui 4 unidades. Aqui nós temos 20 unidades, que é igual a 2 dezenas. E aqui nós temos 300 unidades, que é igual a 3 centenas. Neste número aqui nós temos 122.154. Aqui nós temos 4 unidades. Aqui nós temos 50 unidades, que é igual a 5 dezenas. Aqui nós temos 100 unidades, que é igual a 1 centena. Aqui nós temos 2.000 unidades, que é igual a 2 unidades em milhar. Aqui nós temos 20.000 unidades, que é igual a 2 dezenas de milhar. E aqui nós temos 100.000 unidades, que é igual a 1 centena de milhar. Como você pode observar, esse 2, aqui temos um 2 e aqui também um 2. Esse 2 vale 2.000 e esse 2 vale 20.000. Enquanto esse 2 aqui vale 20 apenas. Então, é importante que você observe a posição do algarismo no número para que você possa identificar o valor deste algarismo. Bem, pessoal, esta foi nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha tido bom proveito, bons estudos e até a próxima!